Não, claro que não. Tem diversas outras influências, claro. No caso, por exemplo, desse da família estruturada, né? Você teria que se investigar o que aconteceu. Será que o garoto já tinha algum transtorno? É aquilo que eu te falei. Eu não nem pensava em ser psicólogo, então eu não tenho uma informação melhor. Né? Talvez essa amiga minha, que a mãe tinha mais convivência, poderia dizer. Né? Agora, o que acontece? Existem diversas formas do suicídio. Por exemplo, esse do cara da família estruturada. O cara tinha uma família estruturada, ganhava bem, e aí, do nada, ele viu que a vida dele estava mudando e foi lá e se matou. Como tem outros casos. Por exemplo, tem um conhecido que tentou suicídio recentemente porque ele estava tendo conflito com ele mesmo, como próprias palavras dele, tendo conflito com as companheiras. As companheiras. As companheiras. Né? As companheiras. E outro porque outro conhecido meu também tentou suicídio. O quesito dele é que ele se separou, perdeu tudo. Perdeu o objetivo de vida. Né? Então a gente tem esses movimentos também. Tem muita coisa, são muitas influências. É aquilo que eu falei. Tem construção cognitiva? Tem. Tem influência social? Tem. Tem talvez uma busca para eliminar o sofrimento? Tem. Então, Michael, você então, são diversos fatores. Então você está basicamente sublocando tipos de suicídios. Você pode colocar aí o suicídio por honra. Sim. Você pode colocar o suicídio genotípico, talvez, não sei, genético, vamos botar assim. Você pode colocar o suicídio estrutural. Você pode colocar o suicídio familiar, não sei, nesse contexto. Você pode gerar vários tipos de suicídios aí. Ou, quer dizer, suicídios Sim. não, né? Ideações suicidas, né? Porque, por exemplo, o ideal suicida de honra, né? Ele não quer se desvalorizar. Então é aquele cara, por exemplo, esse seu caso aí, do cara que se matou porque ele perdeu tudo. Então ele não quer retornar ao estádio zero da vida. Né? Então, talvez ele nunca teve esse estado zero e viu que se igualaria a uma pessoa pobre. Cara, eu lembro mais ou menos nesse caso que o cara ele ia viver, por exemplo, vamos botar que o cara morava no Alphaville, né? E passaria a morar no Vilas da Barra. É menor. Né? Modus operandi de vida é um pouco mais simples, mas ainda é de luxo. E o cara achava que morar no Alphaville era o top dos tops, e morar no Vilas da Barra, que também é um padrão muito alto, seria uma coisa pobre. Então ele considerava, mesmo as pessoas ricas, menos ricas que ele, pobre. Né? E aí ele não queria chegar ao status quo, e aí tentou se matar. Sim, honra. Não, eu prefiro morrer do que me igualar a pessoas pobres, mesmo sendo ricas. Né? Porque morar no Vilas da Barra não é barato. Né? Nós que temos consultórios aqui pelas redondezas, sabemos que os preços das coisas são realmente bem salgadinhos. Mas o que você acha? Bem salgadinho. Mas o que você acha desse tipo de ideal suicida? Do ideal suicida da honra? Repete que você bocejou. O que você acha desse ideal suicida? Do ideal suicida da honra? Porque parece que ele é o mais pífio de todos. Ele é o mais, assim... É uma forma egoísta, né? Eu posso entender como uma forma egoísta. Eu posso estar errado, com certeza. Né? Mas é meio que uma forma egoísta, né? O cara ele ali se matou e matou todo mundo. Se ele tivesse só se matado, tá, né?
infelizmente cometeu um suicídio, né, mas deixou a família. Né? Seria mais honrado ele não matar a família, deixar uma renda para a família, né? E ele deixar viver. Ele daria a sua vida para que a família pudesse viver. Né? Sendo que não, ele fez o quê? Ele matou todo mundo. Né? Ele achou que mesmo se ele morresse e deixasse alguma coisa, ele não ia deixar nada. Mesmo ele tendo o que deixar. Né? Então é um pensamento egoísta, nesse caso. Ele não tinha tendências, mas... Mas eu vou te jogar uma dúvida aí. Você acha que esse ideal suicida da honra, ele não perde o sentido, não? Porque, assim, o sentido da vida dele era a família dele, era o que ele construiu. A partir do momento que ele perde aquilo, ele perde o sentido de vida. Essa pessoa não sabe quem ele é. Então, meio que é um fim para ela. Entende? A questão será que ele sabia quem era, mesmo quando estava com a família? Acho que não. Com a família construída? Acho que não. Será que ele era feliz? Será que ele entendia o que era realmente a felicidade? Ou se era só aquela imagem de ter uma família montada, de ter sucesso, e isso era a felicidade para ele? A gente volta naquela sua questão do que é a felicidade em si, a subjetividade da felicidade. Né? Sim. Então, eu realmente não sei exatamente o que faz as pessoas serem, como é que eu posso falar, egóicas, egoístas, né, nesse sentido. Porque me traz uma sensação de fuga. Sim, não... a nossa sociedade é muito. Me traz uma sensação mais de fuga e não de egoísmo em si. Porque só essa pessoa, por mais que você fale assim, Ivano, tudo bem, mas ele deixou filhos, ele deixou esposa, ele deixou família, amigos. Sim, mas como eu te falo, o caminho, a ferramenta do suicídio, para mim, só tem um sentido. Né? Eu quero eliminar essa dor. Eu quero eliminar essa situação que está me incomodando. Então, se essa é a única solução que essa pessoa tem, em vez de, não, eu vou retomar, eu ainda tenho idade, eu posso retomar minha vida do estágio zero, eu acho que é como se você estivesse jogando uma carta muito, muito, sei lá, sem pensar no jogo, entendeu? Sei lá, sem pensar no que tá fazendo, entendeu? Sim, nesse caso, esse cara, talvez ele não tenha pensado no que poderia fazer, no que poderia mudar, ou quais caminhos ele poderia fazer. Tipicamente ficou cego, né? O desespero veio, né? Como dizia Sartre, estamos afardados ao desespero, né? Então, a questão da escolha do que fazer, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele sempre fez a mesma coisa. Isso é uma suposição minha. Né? Ele sempre fez a mesma coisa, ele sempre esteve naquele padrão. E se vê tendo que escolher o que fazer para mudar, né? Ele está sendo regredido financeiramente. E ele olhar e ter que decidir o que fazer e não ver outra opção a não ser sentar, né? É algo que foi a visão dele. Ele não teve isso de ter outras opções, ele não teve a questão de ter escolha. Talvez ele não tenha quem tivesse indicado isso para ele. Olha, você pode fazer isso. Né? Ele viu, ou talvez tenha tido e não tenha acreditado que a mudança poderia ocorrer. Isso são questões bem assim, bem complexas da gente imaginar. Vamos supor que ele não teve uma influência que chegasse para ele e falasse, olha, você pode fazer isso se manter. Né? Ele não teve isso. O que ele vai pensar? Se ele é um cara que sempre fez a mesma coisa, trabalhando no mesmo emprego tanto tempo, tinha uma vida estável ali, seguindo uma linha padrão por muitos anos, né? Se acomodou a isso, mesmo sem saber quem era, mesmo sem ter construído uma identidade, e aí quando essa linha desmorona, né, ele fica sem chão,
o que ele vai ver? Quais são as opções que ele tem? Né? A opção primária que ele tem é querer se matar. Pô, eu não tenho nada. A minha família, o que a minha família vai ter? O que a minha família vai comer? Nada. Então, mas aí que eu tô te falando, esse pensamento, esse não é o pensamento da felicidade. Ele não utiliza a ferramenta, tipo, pô, pelo menos eu construí a minha família, eu tenho a minha filha, eu tenho coisas que eu construí, coisas que eu obtive. Ele está simplesmente utilizando uma outra ferramenta, entendeu? Uma ferramenta de fuga. Sim. Não faz sentido. Sim. Por isso que eu falo assim. Isso é realmente uma fuga. O pensamento do suicida, para o pensamento que não utiliza essa ferramenta, não faz sentido. Entendeu? Essa é uma das coisas que mais buga na cabeça da gente como psicólogo quando a gente está trabalhando com o ideal suicida. Por quê? Porque o ideal suicida ele está fixado nessa ideia, ele tá fixado na utilização dessa ferramenta. Então ele não sabe manejá-la e ele também não sabe por que ele está com aquela ferramenta, mas ele está, entendeu? E aí ele vê todo mundo usando outra ferramenta, como mesmo o menino do coisa, e ele fala assim, cara, eu sou diferente. Eu tô aqui, mas eu não sou igual a vocês, né? E aí que eu fico pensando assim, você não é igual a mim ou você só tá utilizando uma outra ferramenta que eu não tô utilizando, entendeu? Mais ou menos, deu uma travada aí no áudio. Quando você falou, você é igual a mim ou... E aí então, você não é igual a mim ou você só não tá usando a mesma ferramenta que eu tô utilizando? Porque esse é o ponto. De novo. Caralho. Você não é igual a mim ou você não está utilizando a mesma ferramenta que eu estou utilizando? Ah, sim. Ou você não é igual a mim ou você não está usando a mesma ferramenta que eu estou utilizando. Isso. Entendi agora. Porque exatamente esse é o ponto. Porque qual é a diferença entre 3 crianças que vivem no mesmo lugar e uma criança que tem ideal suicida? É que ela está usando uma outra ferramenta de pensamento. E aí eu vou usar o termo do coach. O mindset dela está diferente. Olha o coach. Olha o coach. Mas é isso, sabe? O pensamento, a forma como ela pensa está diferente. Entende? E aí você pode falar... Mas a pergunta. Vou te dar uma pergunta. O que faz essa criança, vamos supor assim, botar essas 3 crianças que você está falando, o que faz essa criança ter esse pensamento diferente? Ter essa ferramenta diferente? É a busca do sentido. Quando essa criança... O que seria o sentido? Então, o sentido, vamos lá. É muito interessante essa pergunta. Pessoal, isso é para vocês que estão assistindo a live saber. Então, essa é uma pergunta muito... Pra gente usar um ponto. Essa pergunta é muito interessante porque, de fato, ela faz total sentido quando a gente pergunta para os nossos clientes, mas quando a gente responde é meio diferente, né? O que seria sentido? Sentido, para mim, dá a entender como um norteamento, tá? Existe, filosoficamente falando, a gente não sabe por que a gente veio para cá, a gente não tem nenhuma missão de vida e a gente não tem um motivo pela qual, para onde a gente vai. O que o ser humano ele sempre criou é o que a gente chama de arqué, é o sentido, certo? Então a gente dá sentido às coisas. E aí vem os pré-socráticos, eles criaram os elementos como sentido. Então assim, a gente veio do fogo, a gente veio da água, a gente veio do vento, a gente veio da terra, a gente veio dos dinossauros, a gente veio do, sei lá, de algo divino. Então a gente criou sentido de onde nós viemos. Por que nós viemos? De onde nós viemos? De sentidos. Também nós criamos funções na nossa vida para criar um determinado sentido. Então, a família, o casamento, a paternidade, a construção, o projeto de vida, né? São sentidos para entendermos por que a gente está nesse tempo, nesse período aqui. Então, criamos o pós-vida, que é o sentido pela qual, para onde nós vamos. Então, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para um mundo negro, escuro, ou então eu vou retornar para esse mundo, ou então, sei lá, eu vou para um nada, entendeu? Então, a gente criou sentidos
para vir para cá, para nos estabelecermos aqui e para nós irmos embora. Para onde nós vamos, né? Então, quando a gente não tem isso estruturado, tá? Qual o sentido da minha vida? É muito difícil a gente mensurar isso. E aí eu vou reduzir um pouco mais no sentido mais simples da coisa, microsistemicamente, né? Porque a gente está falando muito macro. Pô, qual é o sentido da existência? Sei lá, velho. Tem muitos motivos aí, a gente vai ficar aqui horas discutindo sobre isso. Mas qual é o sentido da tua vida hoje, entendeu? E aí eu já tô falando assim, não tô perguntando por que você veio pra cá. E aí eu posso dizer assim, Michael veio pro mundo porque a mãe do Michael e o pai do Michael transaram. Ponto, acabou. Entendeu? Mamãe. Você zoou ela hoje, não fui eu. Eu posso zoar a mamãe. Você não, hein? E aí, você tá me distorcendo. Vamos lá. Então, cara, você veio por um motivo. Beleza. Então, o que faz você estar aqui? É a primeira roda. Por quê? Qual é a única coisa que nós já nos prendemos assim que nós chegamos aqui? Nossa família. Então, o sentido natural de toda pessoa que nasce é as pessoas com que ela está ao redor. Normalmente, sua família. Evandro, mas eu não tive família. Vim jogado no local, no orfanato. Ainda assim, aquele ambiente é a família dela. Entendeu? Então, a partir desse preceito, nós vamos pegar aí, nós vamos adotar moralidades, regras e filosofias de vida. É inevitavelmente criado. Por quê? Porque nós estamos em relação. Então, o sentido da vida dessa pessoa está atrelado ao ambiente que ela se iniciou. Se aquele ambiente é tóxico, se aquele ambiente é ruim, e aí vamos colocar o contexto desse vídeo aí, que ele fala justamente, o meu pai era problemático, minha mãe era ausente, minha mãe trabalhava muito e tal, mas ele ainda assim falava com a mãe. Então ele ainda tem um elo de conexão, Sim. Ele ainda tem um pilar ali. Entende? Mas aquele pilar ele é tão focado nela, tão focado nos processos que ela está vivendo ali, que ela não consegue observar o todo. Ela não consegue observar que aquele garoto está passando por um problema. Entende? Aí esse garoto vai crescendo e ele não vai sendo educado, né, moralmente para entender o que ele está passando. Então ele não consegue amizade. Ninguém chega nele e fala assim, poxa filho, olha só, fica assim não, você vai encontrar seus melhores amigos, ou então, olha, tenta, você vai dar certo, uma hora você vai conseguir. Ninguém faz isso pra ele. E aí você fala assim, pô, mas ele não consegue ter um amigo. Tá, mas ele tentou, ele fez um movimento, alguém impulsionou ele a fazer isso? Então quer dizer, ele não tem um desvio, ele não tem uma influência externa para poder fazer aquilo acontecer. Entende? Por quê? Porque ele não tem um caminho da felicidade. Ele não tem um caminho proposto para aquilo. Então ele mesmo está desenvolvendo o próprio caminho. Ele utiliza a coisa mais simples. A única coisa que eu tenho na vida é a minha própria vida. É a única coisa que eu posso manipular. Filosoficamente falando, o que eu posso manipular na minha vida? Os objetos que eu tenho ao meu redor? Será que todos os objetos que eu tenho no meu redor eu posso manipular? Eu posso manipular o ar? Não posso. Entendeu? Eu não posso manipular você. Vou falar de coaching também. Tem uma teoria, acho que eu já falei para você, só que eu não falo muito dessa teoria ainda, que é a teoria do ovo no prato. Né? Nossa. Que nós somos a gema, a nossa vida é um ovo, né? Estourado no prato. A gema é tudo aquilo que a gente pode manipular, você falou, me lembrou isso. Interessante, a clara é tudo aquilo que a gente não pode manipular. Mas faz sentido com o que você fala. Mas é exatamente isso. Mas isso não é coach, isso aí é filosofia estoica. Mas isso não é coach, isso é filosofia estoica. Se chama estoicismo. O coach pegou o estoicismo para ele.
o conto se apropriou disso. Ele se apropria de tudo, né? Vai, ele tá se apropriando de tudo.